Olá, queridos, como que estão? Tudo bem? Hoje a gente vai estar dando sequência ao nosso vídeo, né, de ontem. A gente iniciou a primeira parte ontem. Se você não assistiu ainda, nós estamos falando sobre discipulado e cuidado. Hoje é o vídeo 2, o primeiro vídeo está ali no Insta, você pode ir lá e assistir ele se não assistiu ainda. E hoje a gente vai estar dando essa sequência sobre discipulado e cuidado, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre Jesus e como Jesus se relacionava com as pessoas, né? Jesus ele desenvolveu pelo menos um tipo de relacionamento com três grupos, né? O primeiro grupo era a multidão que acompanhava Jesus, que ia atrás de Jesus para ver as maravilhas, ver os sinais, para receber algo de Jesus, né? Que estavam ali ao redor de Jesus. Então havia uma multidão que caminhava atrás de Jesus e acompanhava ele, queria ver as coisas acontecendo, né? É aquele tipo de pessoas que iam lá para ver o show, né? O segundo grupo são os seguidores, que eram seguidores ocasionais, que era aquela turma um pouquinho maior que caminhava junto com Jesus, né? Que seguia às vezes por um período, por um tempo, que estava ali entendendo um pouquinho mais do que era o Evangelho. E o terceiro grupo eram os discípulos, aqueles que de fato conheciam Jesus, estavam com ele, tinham uma vivência daqueles que recebiam uma porção um pouquinho maior, né, da instrução, do direcionamento, que tinha um entendimento um pouquinho maior. Então, os três grupos, hoje a gente vai estar falando do primeiro grupo, que era a multidão. E o que acontece? A multidão, nós vemos em várias passagens da Escritura que o interesse da multidão estava nos sinais que Jesus realizava. Jesus sabia disso, né? Eles iam lá para ser alimentados, né, na multiplicação dos pães e dos peixes. Eles traziam pessoas de vários lugares para serem curados, e Jesus curava. Isso quer dizer, Jesus ele sempre atendeu a multidão, mas ele não priorizava a multidão. Nunca foi a prioridade de Jesus, aquela massa, né? Não era a prioridade de Jesus. A prioridade era preparar os seus discípulos para o propósito que o Pai tinha aqui na terra. Então, o que acontece? Muitas vezes a massa, a gente vê hoje em dia, ela é levada pelos seus ídolos. Então, só que da mesma forma que vem, vai com a mesma facilidade, né? Porque basta o seu ídolo ali, né? O ídolo com o seu discurso, com aquilo que faz, muitas vezes pode levar uma massa ao delírio e também pode desintegrá-la. O pessoal pode simplesmente sair, deixar de seguir, deixar de acompanhar, né, por conta de uma atitude do seu ídolo, do seu líder, de quem estava ali. Então a massa ela funciona assim. E Jesus sabia disso, né? Mas mesmo assim Jesus nunca negou atendê-los. Jesus sempre atendeu a massa. Então, só que aí tem um detalhe entre quem são os discípulos e quem era a massa, quem era a multidão. Porque quando nós cobramos, quando nós exigimos, quando nós pedimos algo da multidão, que só os discípulos estão prontos a fazer, a atender, o que vai acontecer com a massa? Ela nos deixa. Isso aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus teve um discurso um pouquinho mais duro, a multidão deixou Jesus, né? Porque entendeu que a palavra era muito dura. Aí Jesus virou para os discípulos e disse: vocês... Foi dali que surgiu aquela questão: mas para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então os discípulos já tinham entendido, só que a multidão não entendeu. Quando a palavra se tornou um pouquinho mais pesada, a multidão deixa. E quando você fala algo, exige algo, passa algo para a massa que só os discípulos estão prontos a entender, e a massa vai deixar você. Então é aquela coisa da multidão, né? Grande parte daqueles que viram Jesus fazer grandes coisas, os sinais, as maravilhas, tudo aquilo, aqueles que estavam com Jesus depois foram os mesmos que acabaram se levantando contra ele. Então aí que está a questão da massa, né? A diferença está no compromisso. Existe um compromisso, né,
dos discípulos que a multidão não tem. A multidão ela não está disposta a pagar o preço do discipulado. Você vê que Jesus, quando ele foi chamar os discípulos, ele chegou, né, para Mateus e disse: Mateus, segue-me. E Mateus deixou tudo e seguiu os outros discípulos da mesma forma. Então, quando Jesus estava chamando os discípulos, eles não ficaram pedindo: viu, mas como é que vai ser a nossa vida? Vamos ter uma vida boa? Vamos ter um lugar bom para dormir? Uma casa boa? Como que vai ser a nossa jornada, a nossa caminhada? O que o Senhor tem para nos oferecer? Não, eles simplesmente seguiram. E aí que está a diferença, né? Existe um preço a ser pago, existe um valor, né, nisso tudo, que a multidão não está disposta a pagar esse preço. Então, o compromisso de andar na luz, o compromisso de desenvolver submissão, de seguir o padrão em que o discipulador está seguindo, está mantendo. Então, sabe, esse caminhar junto, esse desprender de tempo, desprender muitas vezes dos prazeres pessoais para poder estar na mesma visão, no mesmo propósito, é o que a massa não tem, não faz. Então a multidão, ela nunca teve essa decisão de abraçar a cruz, mas Jesus, os discípulos tinham, porque eles tinham entendido, mas a multidão não tinha isso. Eles queriam estar juntos, eles queriam participar juntos, eles queriam ver o que acontecia, né? Por isso que Jesus não priorizava a multidão, né? O comportamento da multidão ele sempre é baseado na satisfação das próprias necessidades. Por isso que a decisão de estar é provisória. Quando as necessidades são satisfeitas, né? Quando a vida melhora, quando as coisas foram mais ou menos resolvidas, aquele que tem um comportamento de multidão, ele deixa, ele abandona, ele sai, sabe? É uma decisão provisória, é baseado na satisfação das próprias necessidades. A independência sempre vai prevalecer sobre o compromisso. A multidão ela é independente. Então, o compromisso não é a prioridade dela. São muitas vezes pessoas que são convertidas, são salvos, estão juntos ali por um período, foram batizados, mas eles não têm aliança com o corpo, eles não têm aliança com a igreja local, eles estão buscando os seus próprios caminhos, né? Eles vivem pelas diretrizes particulares que eles têm, eles criaram isso, então eles estão ali, mas a vida deles é baseada em diretrizes pessoais e particulares, né? Os seus próprios caminhos estão buscando isso, né? São pessoas que não se deixam tratar. Então, em sua maioria, você olha para a multidão, como que a multidão é, não é a prioridade de Jesus, mas quando você percebe que uma pessoa é multidão, que faz parte da multidão, que é só a multidão, você vai ver que em sua maioria existem alguns comportamentos, que eles são materialistas, né? Tudo em primeiro lugar é a questão material, de bem-estar, de qual é o custo disso, quanto que vai ser, quanto vai custar, dá para fazer, sabe? Sempre priorizando a questão material em vez da questão de vidas, da questão de pessoas, do amor às pessoas. Então aí você começa, são normalmente conservadores, vivem com seus problemas, com seus dilemas, situações que se arrastam muitas vezes por longo tempo, porque são, em grande maioria, superficiais. Esse é o comportamento da multidão. Nós trazendo isso para hoje em dia, é mais ou menos em cima dessas atitudes que eles agem. Então, em muitos casos, a triste notícia é que esse grupo chega a ser aí, né, dentro do nosso hall de membros, a metade da maioria das igrejas, às vezes mais do que a metade da maioria das igrejas estão no hall de membros ali, são multidão, tem esse tipo de comportamentos. Muitos são crentes, muitos são dizimistas, eles têm conduta religiosa, mas eles estão acostumados a ter uma vida e relacionamentos superficiais. Ficam às vezes anos dentro da igreja, né? Mas eles não desenvolvem maturidade de relacionamento com Deus. Eles não têm uma visão clara.
A multidão ela não tem uma visão clara de vida cristã, de princípio de vitória, do andar no Espírito. Tudo é meio nebuloso, então eles passam anos ali, mas nunca tem direcionamento, por isso que eles estão sempre buscando. Eles estão sempre buscando, né, uma palavra, uma direção, uma instrução, um milagre, algo extraordinário. Eles sempre querem ver o que Deus vai falar, que direção, como vai ser, o que vai acontecer. Estão buscando aquilo que pode acontecer. Esse é o comportamento da multidão, né? Mas o que leva uma pessoa a ser multidão, né? Muitas vezes a multidão ela surge, né, de decepções, de escândalos, né, de feridas profundas, às vezes, que precisam ser exploradas, limpadas, tratadas, mas a pessoa ela não deixa tratar. Às vezes existem decepções com a estrutura da igreja, e isso leva as pessoas a ter esse comportamento de multidão. Aí eles não acreditam mais em nada relacionado ao trabalho da igreja, não acreditam no trabalho, seguem muitas vezes sem nenhum compromisso efetivo com o corpo de Cristo, né? Muitas pessoas são multidão porque eles têm medo de serem reconhecidos como são, né? Temor muitas vezes da rejeição. Mas se as pessoas souberem meu comportamento, como eu sou, minhas atitudes, eles vão me rejeitar. Muitas vezes a pessoa tem medo de ser explorada, manipulada, de sofrer decepção dentro do sistema. Então, às vezes é até uma ignorância da forma como Deus vai tratar, trabalhar, agir na sua vida, sobre o propósito de Deus. Não tem clareza de propósito de Deus para a sua vida, está vivendo, está ali no meio, sabe? Sobre qual é o melhor de Deus para a sua vida, a pessoa não tem esse conhecimento. Vive uma vida espiritual muitas vezes medíocre, uma vida espiritual miserável, não acredita que alguém vai os ajudar efetivamente na sua vida, nos seus problemas, e por isso tem a falta de compromisso. Muitas coisas são apenas opções pessoais. Esse é o comportamento da multidão. Muitos sabem o que Deus quer, sabe? Mas eles convivem com pessoas que têm visão, que têm percepção, entendimento espiritual, mas eles optam por uma vida sem compromisso, né? Não tem vida frutífera no reino, não se deixam tratar pela palavra, são crentes centralizados em si mesmo. Seus compromissos são totalmente baseados no interesse pessoal, né? Em todos os seus projetos vem antes do interesse por Deus, do interesse pela obra, pela igreja. Tudo vem primeiro para si, tudo primeiro são os seus anseios pessoais. Não se preocupam em dar satisfação para ninguém, sabe? É aquele tipo de eu sou dono do meu nariz, eu faço do meu jeito, eu não preciso dar satisfação para ninguém, sabe? Não é o comportamento do discípulo, é o comportamento da multidão. Mas por que a multidão vem para a igreja? O que traz, o que atrai, o que atraía a multidão a Jesus? O que atrai hoje a multidão à igreja? Né? Normalmente é um mero compromisso religioso, desencargo de consciência, né? Ou talvez uma necessidade de libertação em alguma área, de cura, ou mesmo de manter, né, um agradável ali convívio social, né, de ter pessoas para se relacionar, mesmo que seja de uma forma um pouco superficial, né, mas para ter esse convívio, para ter relacionamentos, para ter uma interação social que seja de certa forma agradável para ela. Então ela está ali, ela vai, ela participa, muitas vezes está caminhando junto, muitas vezes é crente, muitas vezes, né, é dizimista, mas está ali. Mas o comportamento que a pessoa tem é um comportamento de multidão, porque ele não está próximo, né? Não tem um relacionamento mais profundo, não tem um relacionamento mais pessoal, direcionado, né? São pessoas completamente independentes nas suas motivações, né? Nem sempre são conhecidas as motivações que têm. Eles até crescem até um certo ponto, mas aí elas
ficam estagnadas ali, elas mantêm-se num relacionamento periférico dentro da igreja, né? Uma superficialidade com o povo, uma superficialidade na palavra, uma superficialidade com Deus. Eles vivem, têm o seu certo conhecimento e estão ali estagnados. Aquele é o ponto em que eles vivem, sabe? Eles não deixam o que recebem da palavra de Deus penetrar e trazer um tratamento para a sua vida, produzir frutos na sua vida. Então, quando nós olhamos, essa era a característica da multidão. Eles estavam, eles viam, eles participavam, eles caminhavam junto, eles passavam tempo, às vezes junto com Jesus, Jesus ensinando, Jesus direcionando, mas era a multidão. Esse era o primeiro grupo. Jesus não priorizou esse grupo, né? Existem algumas características da multidão, e aí a gente vai ver, né? E nós precisamos avaliar a nossa vida nesse sentido também. Que nível de relacionamento, de profundidade eu tenho, né, dentro da obra, dentro do ministério? Eu estou sendo discipulado, acompanhado, inspirado, direcionado por alguém? Eu tenho mentores, eu tenho líderes que estão me conduzindo a uma vida profunda com Deus? Ou eu estou me comportando como uma multidão? É um comportamento que eu preciso reconhecer na minha vida, que cada um de nós precisa reconhecer, para que nós possamos mudar esse comportamento e ir para um nível de discipulado, de ter de Jesus realmente o direcionamento. Então, as características da multidão, elas são muito claras com relação a Deus, com relação à liderança, né? São relacionamentos distantes, impessoais, né? Os diálogos dessas pessoas normalmente são superficiais. É aquela pessoa que gosta de conversa fiada, sabe? Tá junto ali, ela vai falar de futebol, vai falar de comida, vai falar de política, vai falar de tudo, mas quando é relacionado à palavra, ela tem uma resposta fraca, de vida em santidade, de compromisso com Deus, de conhecimento em profundidade das experiências que ela tem com Deus. Normalmente ela tem uma resposta muito fraca a esse tipo de coisa. As experiências que ela tem são lá do passado. Às vezes, quando ela se converteu, ela disse: quando eu fui discipulado, quando meu pastor falou isso, sabe, coisa de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Às vezes a pessoa está aí e estagnou ali e se tornou multidão, sabe? Porque falta essa interação. Então, as motivações, né, dessas pessoas às vezes são obscuras, e por isso que elas não se tornam dignas da confiança para uma posição dentro de responsabilidade dentro da obra, de liderança, de alguma coisa assim. Às vezes ela perde essa confiança, né? Foge muitas vezes de confronto, foge de cobrança, não se deixa tratar, sabe? Existe um crescimento baixo. Você vai vendo que a pessoa tem um crescimento baixo na sua vida com Deus. Por quê? Porque existe uma independência. Essas pessoas, a multidão, ela é independente, totalmente independente. Isso muitas vezes gera uma confusão religiosa em sua mente, porque conceitos daqui, conceitos dali, existe uma confusão, existem frustrações, muitas atitudes materialistas pautadas na satisfação das suas necessidades pessoais, né? E essas pessoas, elas não têm herança, elas não herdam nada espiritualmente, não foram discipuladas, acompanhadas, não têm herança, né? Fogem muitas vezes da cruz, não toleram o desprazer, o prazer da sua vida é mais importante, sabe? Muitos vivem uma vida de aparência. Então esse é um comportamento que a multidão tem, e muitas vezes é a grande maioria. Esse período que estamos vivendo, dessa pandemia, sabe, daqui a pouco tudo volta, a multidão vai estar junto. Isso é a maior parte das igrejas, são assim. Mas o que nós precisamos é caminhar para um acompanhamento pessoal, sabe? Ter alguém que caminhe com você, que ore com você, que tenha vida espiritual profunda, que dê direcionamento para a tua vida, alguém com quem você possa contar, sabe? Ir para um caminho de discipulado, de acompanhamento pessoal, de cuidado pessoal. Deseje ser cuidado, existe um preço. Você pode preferir viver como uma multidão,
Mas existe um preço, né? Quando Jesus chamou os discípulos, houve um preço de renúncia, houve um preço de submissão, houve um preço de se colocar debaixo ali do direcionamento, da visão, do propósito, do projeto, daquilo que Deus queria de fato realizar. E é para isso que Deus vai nos direcionar, sabe, para aquela obra maravilhosa que o Senhor tem para realizar, mas nós precisamos estar prontos a dar um passo além de sermos a multidão nessa terra, assim como a multidão acompanhava Jesus, via Jesus, mas Jesus estava lá. Nós precisamos ter relacionamento pessoal profundo com Deus. Deus quer te levar para esse nível. Então amanhã nós estaremos dando sequência e vamos estar falando sobre o segundo grupo. Hoje falamos sobre a multidão, amanhã sobre aqueles que acompanhavam Jesus de forma esporádica, que estavam junto por um período, por um tempo, né, de uma forma mais esporádica, e depois nós falaremos mesmo sobre o discipulado, sobre caminhar com Jesus. Espero que Deus esteja te abençoando através desses vídeos. Vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos nos avaliando e vamos procurar ter relacionamentos verdadeiros, intensos, profundos com Deus, com o nosso próximo e cumprir o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.